Olá, povo de Deus! Eu estou aqui meditando em Tito, capítulo 3, versículo 3, destacando quando Paulo diz: pois também outrora éramos, eu estou colocando a palavra desobediente, éramos desobedientes. Aí no verso 5 ele diz: mas ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho colocado que o marco da minha vida é a minha conversão. O que eu era antes e o que eu era depois. Depois eu me tornei filho de Deus e passei a andar com Deus. Antes eu não era filho de Deus, eu não conhecia a palavra de Deus. E eu disse que a minha vida ela pode ser colocada como blocos que não se comunicavam. Então, o meu primeiro bloco, o meu bloco da minha infância, foi um bloco onde eu fui extraordinariamente feliz. Eu me contentava com o ordenamento dos meus pais de dizer: brinque dentro de casa. Eu lembro que houve uma época que eu soube de alguns amigos meus que jogavam futebol. Eles jogavam futebol da casa onde eu morava até o lugar onde eles jogavam futebol. Eu tinha que talvez andar uns 10 quarteirões, e na cidade em que eu morava, todos os quarteirões tinham 100 metros. Então teria que andar 1 quilômetro para chegar naquele campinho de futebol e poder jogar bola com eles. Eu gostava, aliás, eu não sabia praticar isso, eu não praticava esportes. E eu imaginava que se eu pudesse jogar bola junto com eles, quem sabe eu iria adquirir alguma habilidade no futebol. E aí eu fui perguntar ao meu pai: pai, eu posso ir até aquele campinho de futebol jogar bola com eles? A resposta foi: não, você não pode. Por que não pode? Porque a imagem criada sobre aquela gente, vamos assim dizer, que estava jogando futebol, era tipo assim, como se aquelas pessoas fossem, aqueles meninos que estavam jogando bola, eles fossem, como é que eu vou dizer, deixados na vida, fosse um grupo de pessoas que causaria má influência sobre o meu comportamento. Então o meu pai dizia: não, você não vai lá porque aquele grupo de gente, aquele tipo de gente, vamos assim dizer, pode influenciar você em um mau comportamento. Ok, então eu não podia ir lá. Eu poderia fugir para ir lá, mas eu não fugi. Por quê? Foi me apresentado um ponto de perigo. E eu vivia numa bolha. E dentro dessa bolha eu era feliz. Só que no entorno dessa bolha residia o medo. E o medo vem a se tornar uma constante discernível na minha existência. Como assim uma constante discernível na sua existência? Observa, estou ouvindo o barulho de algo batendo. Eu estou aqui nessa bolha, mas essa bolha parece não ser tão segura, porque tem algo batendo, e eu não sei o que é. A janela está fechada, eu estou protegido nesta sala. O mundo exterior se torna um mundo horripilante. Agora, se eu não penso nesse mundo, eu meio que seguro o medo. Mas se eu tenho que avançar essas linhas imaginárias, o medo vai se fazer presente. Então, ao longo da minha jornada, o medo sempre se fez presente, antes de eu receber Jesus e depois que eu recebi Jesus. Era uma constante. E aí veio a necessidade de eu andar com Deus. Porque o medo, em que pese o fato dele ser uma constante na minha vida, eu tive que aprender a andar sem dar ouvido ao medo. Eu tive que aprender a andar dizendo assim: medo, eu sei que você está dizendo que se eu fizer tal e tal coisa, eu vou estar numa situação perigosa. Mas eu não vou dar ouvido ao seu conselho. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é certo ser feito, aquilo que é o princípio bíblico do que deve ser feito. Então, ali eu tomei uma decisão. Eu tinha 2 conselheiros, e sempre tive e tenho 2 conselheiros comigo. Uma é o medo, o outro é o Espírito de Deus. A quem eu vou dar ouvido? Óbvio,
os dois vão continuar falando o tempo todo. E talvez isso faça com que você diga assim: César, como que a gente pode viver andando com Deus, convivendo com medo? É igualzinho lá no Jardim do Éden. No meio do jardim tem a árvore da vida e do lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você sempre está olhando as duas árvores e você tem que decidir qual é a árvore que vai alimentar você e que você vai ser fortalecido por aquela energia vindo daquela árvore. Ou a árvore da vida ou a árvore do medo. Eu fiz a opção de me fortalecer na árvore da vida e ignorar o medo em mim, falando o tempo todo. Se você está comigo, escreva #estou com Cristo. Que o Senhor seja louvado.